Olá! A aula de hoje ela é uma retomada das habilidades previstas no primeiro bimestre, que relatavam sobre o equilíbrio químico, a constante de equilíbrio e os fatores que afetam o equilíbrio químico. Eu percebi que vocês tiveram muita dificuldade no quesito da resolução da constante de equilíbrio que envolvia um cálculo. Então, eu resolvi fazer essa retomada de habilidades agora no início do segundo bimestre, certo? Então, vamos lá. Vamos recordar o que é um equilíbrio químico. Se vocês se lembrarem lá do início das aulas presenciais ainda, nós dizíamos que o equilíbrio químico é um processo dinâmico, tá? Ele ocorre com reações revertíveis ou reversíveis, é a mesma coisa. É aquela que acontece nos dois sentidos. Produtos formando reagentes e reagentes formando os produtos, tá? Agora, o que é importante é que no equilíbrio químico, as velocidades de uma reação que a gente diz direta, ela tem que ser igual à velocidade da reação inversa, ou seja, não pode variar ao longo do tempo. Então, nessa equação genérica que a gente tem aqui, olha, A é a proporção em mol do reagente A, Bzinho, ou B minúsculo, é a proporção em mol do reagente B. O sistema se encontra em equilíbrio, representado aqui por essas duas setas, produzindo uma quantidade C em mols de uma substância C e D mols de uma substância D. O que é que vocês não podem se esquecer? A forma de representar essa equação química, o que está do lado esquerdo são os reagentes e o que se encontra do lado direito são os produtos da reação, certo? Então, a reação direta é aquela em que A e B se combinam para produzir C e D. E a reação inversa é aquela em que C e B se reorganizam e regeneram A e B como reagentes. Esse sistema em equilíbrio e esse processo reversível, ele é considerado para, se a gente estiver trabalhando com substâncias gasosas, o sistema tem que ser fechado, porque senão eu não vou ter como manter o equilíbrio, tá? Agora, um fator importante. No equilíbrio químico, as concentrações de reagentes e produtos, elas não precisam ser igual em termos de mol, mas elas precisam ser constantes, ou seja, elas não podem variar mais ao longo de um determinado tempo, ok? Então, vamos ver aqui. Eu lembro que eu conversei bastante com vocês sobre essa questão da representação gráfica. Então, vejam, eu tenho aqui um gráfico que mostra a variação da concentração de reagentes e produtos de uma determinada reação química em função do tempo. Lembrem-se, no início da reação, a quantidade dos reagentes tem que ser máxima para a reação poder acontecer. O tempo vai passando, a quantidade dos reagentes vão diminuindo e nesse tempo a quantidade de produtos começa a se formar. Vai chegar um tempo onde eu não vejo mais a variação da concentração dos reagentes e produtos. Quando isso acontece, eu digo que o sistema atingiu o equilíbrio químico. Pelo gráfico é fácil da gente perceber isso, porque é quando as duas curvas, né, de reagente e de produtos se tornam paralelas, tá? Então, vejam, as quantidades em mol dos reagentes e dos produtos não precisam ser a mesma, mas elas precisam ser constantes. Nesse exemplo que nós temos aqui embaixo, ó, também tenho aqui a variação da concentração pelo tempo. Vocês percebem que a proporção formada de produto é muito maior do que a de reagente no equilíbrio. Então, essa é uma reação interessante para a indústria. Por que é interessante para a indústria? Porque o rendimento de produtos é bem maior que dos reagentes. Diferente dessa situação aqui, ó. Nessa situação, eu teria que melhorar alguma coisa em termos de parâmetros físicos, vamos dizer assim,
que pudesse fazer com que a quantidade de produtos fosse bem maior que dos reagentes, tá? Aqui em cima eu destaquei esse gráfico porque eu queria que vocês lembrassem do seguinte: quando a gente traçar um gráfico de velocidade em função do tempo, percebam que no início a reação da velocidade da reação direta, que é a dos reagentes formando produtos, ela começa num valor e vai diminuindo. E a reação inversa, ela começa ela zero, porque eu não tenho, no início da reação eu não tenho os produtos, e ela vai aumentando ao longo do tempo, até que num determinado tempo elas permanecem constantes, ok? Agora sim, esse aqui foi um aspecto que eu percebi que vocês tiveram muita dificuldade em compreender, tá? Então, como é que a gente pode expressar se uma reação ou um sistema em equilíbrio, ele vai funcionar ou não, tá? Ou seja, como que eu posso pensar se essa reação vai ser interessante do ponto de vista industrial ou não? Eu tenho que avaliar um parâmetro que se chama Kc. Quando eu tenho valores de constante de equilíbrio maiores do que zero, a reação se processa de uma forma muito significativa até atingir o equilíbrio. Quando eu tenho valores da constante de equilíbrio menor do que zero, significa que eu vou ter que modificar muitos parâmetros para fazer essas reações acontecerem e atingirem um sistema em equilíbrio. É assim. Quando o valor da constante é maior do que zero, significa que a reação tem uma tendência maior a formar os produtos. Não que ela vai ser 100%, mas ela tem uma tendência grande. Quando esse valor é menor do que zero, a reação não tem tendência a formar os produtos. E quando forma os produtos, eles se decompõem e regeneram os reagentes, tá? Então, nós vamos tratar da constante de equilíbrio em termos de concentração, em unidades de mol por litro. Se eu estiver trabalhando com sistemas gasosos, eu posso também calcular aqui a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, porque lembram-se que eu falei para vocês, os gases eles estão muito suscetíveis à pressão, né? Depois a gente fala um pouquinho mais disso. Então, vamos lá. Eu tenho A e B, que são os reagentes, eu tenho C e D, que são os produtos. Como eu estou avaliando a extensão de uma reação, quando eu quero avaliar a extensão da reação, é sempre o final pelo inicial. Então, vejam aqui, ó, o valor da constante de equilíbrio Kc para essa reação genérica seria o quê? A concentração dos produtos elevado aos coeficientes estequiométricos, ou seja, a proporção em mol aqui na reação, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos, ou seja, a proporção em mol. Ok? Então, não se esqueçam. O que vocês erraram no exercício que eu percebi quando eu pedi para calcular o valor da constante de equilíbrio? Vocês inverteram essa razão, tá? E além de inverter a razão, muitos de vocês não entenderam que é o produto das concentrações e usaram aqui a somatória das concentrações. Por isso que a gente está retomando esse aspecto, ok? Então vamos ver aqui um exemplo. Essa situação mostra uma reação de formação da chuva ácida, na qual 2 mols de SO2 gasoso reage com 1 mol de O2 gasoso, produzindo 2 mols de SO3, que é o trióxido de enxofre, também gasoso. Isso aqui acontece na atmosfera. Vocês até simularam no laboratório uma reação da chuva ácida. Lembram-se? Então vamos lá. O problema diz o seguinte: em um recipiente de 1 litro, então volume, foram misturados inicialmente 6 mols do reagente SO2 com 5 mols de O2. Então, vamos lá. Prestem atenção aqui que a proporção estequiométrica aqui é 2 para 1. Ele está misturando 6 com 5. Então, nessa situação, eu estou na proporção estequiométrica?
Não, eu estou com excesso de um dos reagentes, né? Se vocês olharem a proporção, ó, é 2 para 1. Então, 6 deveriam reagir com 3. Ele está colocando 5 mols de O2, então ele está com excesso da concentração de O2. Isso tem uma implicação na reação química, tá? Ou no sistema em equilíbrio químico, que vocês vão ver daqui a pouco. Aí ele diz o seguinte: depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio e foi detectado uma quantidade de mols do SO3, do produto da reação, como sendo 4 mols. Aí ele pede para a gente fazer o cálculo da constante de equilíbrio. Então, vamos lá. O que vocês têm que observar primeiro? SO2 e O2 são os reagentes. SO3 é o produto. Como eu vou ter que calcular a constante de equilíbrio, a minha sugestão para vocês é a primeira coisa quando vocês pegam um problema assim. Identifica reagente, identifica produto, tá? Escreve a expressão da constante. Então, vamos lá. A constante de equilíbrio Kc é a concentração do produto, SO3, elevado ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico aqui, dividido pela concentração do SO2 elevado ao quadrado, que multiplica a concentração de O2 elevado a primeira. Por que a primeira? Porque quando não tem número nenhum aqui representado, é porque o coeficiente estequiométrico corresponde a 1, ok? Então, eu montei a expressão da constante. Agora, eu vou ter que colocar os valores, ou substituir os valores. Então, vamos lá. Eu posso usar os valores 6 e 5 aqui para fazer o cálculo? A resposta é não. Por quê? Porque 6 e 5 são as concentrações iniciais. E o que eu preciso é do valor no equilíbrio. Então, vamos lá. Quantidades iniciais, 6 de SO2, 5 de O2. No início eu não tenho nada de SO3, então é zero. Quanto é que foi produzido de SO3? 4 mols, tá? Agora eu tenho que usar a proporção estequiométrica. Bom, se formou 4 aqui, é porque o O2 é a metade, então usou 2. Se formou 4 aqui e a proporção é 2, e aqui a proporção é 2, aqui também o valor tem que ser 4, tá? Isso é o quanto vai reagir. Agora, o que vai ficar para o equilíbrio? É o que eu tenho no início, menos o que reagiu. Então, 6 menos 4, 2. 5 menos 2, 3. 0 menos 4, 4. Aí, qual é a concentração, então? Porque aqui está tudo em termos de mol. Concentração é a razão da quantidade de matéria em mol dividido pelo volume, que no caso aqui é 1 litro. Então, a concentração de SO2 é 2 mol por litro, de O2 é 3 mol por litro, de SO3 é 4 mol por litro. Tendo esses valores, o que eu vou fazer agora é substituir aqui na expressão da constante de equilíbrio. Então, o valor da concentração de SO3 no equilíbrio é 4, 4 elevado ao quadrado, 16, né? A concentração de SO2 é 2, 2 elevado ao quadrado é 4, que multiplica 3, que é a concentração de O2 elevado a primeiro. Então, dá 16, dividido por 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12. 16 dividido por 12, o valor da constante de equilíbrio para esse exercício vale 1,33. Ok? Pois vocês treinam esse exercício para resolver. Pega o caderno e tenta resolver e entender como que se processa. Tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os fatores que afetam o equilíbrio químico. Isso está relacionado também àqueles fatores que afetam a velocidade das reações. Porque se equilíbrio químico é velocidade de reação direta e inversa, significa que eu posso afetar as condições de um sistema em equilíbrio para oferecer uma ou outra reação em função das variáveis que eu tenho aqui. Tá? Então, qual é o princípio que rege isso aqui? É um princípio que se chama Le Chatelier, que diz o seguinte: quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, ele se desloca
sempre no sentido de minimizar a ação desse fator aplicado. Quais são, então, os fatores que afetam o equilíbrio químico? São 3 fatores que afetam, tá? A pressão, a temperatura e a concentração. A pressão é muito utilizada quando a gente trabalha com sistemas gasosos, substâncias gasosas. Se eu estiver trabalhando com sólido, eu não posso falar de pressão. Então, veja, toda vez que eu aumentar a pressão, o equilíbrio vai para o menor volume. Como que eu vou fazer para determinar esse volume? Gente, é muito simples. Se você tem todas as substâncias no estado gasoso e tem a proporção estequiométrica, é só somar os coeficientes dos reagentes e os coeficientes do produto e ver qual é o maior ou menor coeficiente. Então, por exemplo, digamos lá que naquele caso que eu tinha o SO2 mais o O2, o aumento da pressão nesse caso favorecia o quê? O menor volume, que era o 2 de SO3. Por quê? 2 é menor que 2 mais 1, que é 3, que estava nos reagentes, tá? Temperatura. Isso aqui, vocês sempre que forem avaliar a temperatura, vocês vão observar o ΔH da reação. O que é o ΔH? É a quantidade de calor envolvido na reação. Se o ΔH é maior que zero, o processo é endotérmico, um número positivo. Se o ΔH é menor que zero, significa que a reação é exotérmica, então um valor negativo de ΔH. Então, se a gente aumenta a temperatura, eu favoreço a absorção de calor, que é uma reação endotérmica. Se eu diminuir a temperatura, eu favoreço as reações que têm ΔH menor do que zero, tá? E a concentração? Bom, a concentração é assim, toda vez que você aumenta a quantidade de uma substância, se ela estiver no reagente, eu desloco o equilíbrio para o sentido oposto. Toda vez que eu diminuir a quantidade de uma substância, o equilíbrio é deslocado no sentido de colocá-la de volta. Então, veja, se eu aumentar reagente, eu desloco o equilíbrio para os produtos. Se eu diminuir reagente, o equilíbrio vem para os reagentes. Se eu aumentar a quantidade de produtos aqui atrás, o equilíbrio vai para o lado oposto, que é o reagente. Se eu diminuir o produto que está aqui desse lado, o equilíbrio vem para repor os produtos, tá? Aqui, esse slide, ele mostra para vocês um resumo. Então, quais são os fatores que eu tenho que afetam, né, o equilíbrio. E eu quero chamar a atenção aqui de vocês para o catalisador, porque o catalisador, ele não mexe na situação de equilíbrio. Ele simplesmente faz com que o equilíbrio seja atingido num tempo menor, tá? Eu achei bastante interessante essa ideia de um mapa mental, então está aqui do equilíbrio químico. O que nós falamos está nesse mapa mental, né? As condições de equilíbrio, revertibilidade, que as velocidades têm que ser iguais, que as concentrações têm que ser constantes, mas não necessariamente iguais, né? Que eu posso fazer a representação de um sistema em equilíbrio por meio de gráficos e uma forma de expressar ou de saber se a reação é viável ou não é utilizar o valor das constantes de equilíbrio. Então, Kc quando eu estou trabalhando com concentração ou Kp quando eu estou trabalhando com as pressões, tá? E os fatores que afetam o equilíbrio? Bom, a concentração, a pressão e a temperatura, que são avaliadas pelo princípio de Le Chatelier. E o catalisador, ele não afeta um sistema em equilíbrio, ele simplesmente faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu encerro com esse mapa mental. Agora vocês têm 2 atividades para serem resolvidas lá do Caderno do Aluno, volume 2. É só entrar lá no Classroom e ver as orientações que vocês têm que fazer. Mas eu já digo para vocês, é a atividade que está lá na página 44, a atividade 2E e 2F. Ela se inicia na página 44 e ela vai ser concluída na página 45. Boa sorte, façam com tranquilidade, revejam os conceitos. Tem também a aula ministrada no dia 18 de maio no Centro de Mídias, ela trata desse assunto. Então, vocês têm esses materiais para se apoiar para resolver a tarefa, ok? Qualquer problema é só chamar. Um abraço a todos.